Olá, eu me chamo Rodrigo Barreto, assino meus trabalhos artísticos como Roba, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre uma série de colagens que eu fiz, a série Colagens de Dentro, a partir do programa Cultura Presente nas Redes, do CSEC-RJ. Então, acho que quando eu primeiro vi o edital do CSEC, meio que foi um clique muito instantâneo para mim que eu iria realizar uma série de colagens, porque é a mídia, o formato artístico que eu tenho mais afinidade, é o que eu mais gosto de fazer, mais gosto de trabalhar. E a partir desse clique, eu meio que propus lá, né, na proposta inicial, fazer uma série de colagens que falasse um pouco sobre esse período, né, que a gente está vivendo, da quarentena, do distanciamento social. E aí eu queria meio que materializar esses sentimentos ou estados de espírito, estados mentais, meio que em um formato visual. Que todo mundo batesse o olho e pudesse identificar com muita facilidade. E foi basicamente isso que eu fiz. Então no vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o processo, os primeiros esboços, como eu imaginei a construção visual dessas colagens e tudo por trás, tudo mais por trás dessa série. A quarentena tem sido um momento de muita reflexão pessoal, acho que para todo mundo. A gente, ou particularmente eu, né, não sei como que tá sendo a vivência de todo mundo, mas dentro da minha bolha social, a gente tem meio que se comunicado basicamente por meio de redes sociais, WhatsApp, Skype, chamadas de vídeo, enfim, toda essa parafernália. Então eu propus dentro de um grupo de WhatsApp dos meus melhores amigos, eu fiz uma pequena enquete de 10 sentimentos ou estados mentais, como eu tinha falado anteriormente, que eles estavam sentindo em meio a esse período tão difícil. A partir disso, eu dei uma enxugada no top 10, digamos assim, que todo mundo realizou e escolhi pelos sentimentos mais materializáveis, vamos falar assim, para estar dando forma a essa série de colagens. O que eu queria era manter uma linha dentro dessa série, fazer com que cada colagem fosse identificável com a outra, uma coisa em comum, um aspecto comum. E aí eu optei pelo método da fotografia, que é também uma mídia que eu utilizo muito. Eu escolhi meu sobrinho, Enzo Gabriel, para ser o meu modelo, e a gente meio que fez um ensaio, meio que uma cena, em que os sentimentos retratados, escolhidos para a colagem que estaria sendo feita, fosse muito materializável. Então, então, quando a gente fala de amor, ele está demonstrando afeto por um objeto em particular. Ou quando ele está estressado, ele está descontando esse estresse num objeto particular também, construído ali dentro da cena da fotografia, né, da captura do momento. E para mim foi um processo muito orgânico, sabe, de pensar mesmo, de até trocar uma ideia com ele, porque eu acho que escolhendo também o meu sobrinho, porque eu acho que crianças são muito verdadeiras quanto aos sentimentos. Como eu disse anteriormente também, eu acho que esse está sendo um período de 8 a 80 dentro dessa nossa concepção desse autoconhecimento nosso. Então, eu acho que crianças estão sempre nesse modo, sabe? Eu acho que crianças são sempre muito verdadeiras com o que elas estão sentindo, são sempre 8 a 80. Então, para mim também já foi uma forma de contextualização do trabalho, desse ponto que eu queria chegar. Sentimentos à flor da pele, digamos assim. Depois que eu fiz esse photoshoot com o meu sobrinho, meio que eu decidi também seguir essa linhagem do preto e branco, porque para mim preto e branco também conversa muito com esse lance de verdade. É meio que um cru, mas é tão verdadeiro, né? Que a gente vê as coisas como elas realmente são, tipo, esse contraste contínuo, entende? E aí, a partir dessas fotografias, que meio que eu me inspirei para continuar fazendo a série. Pensei também nas questões cromáticas, né? Porque eu acho que cor é uma coisa que traduz muito bem sentimentos e estados de espírito. Eu acho que a gente tem um consenso meio que geral sobre determinadas cores que nos irritam, tipo um laranja muito forte. É uma cor que meio que causa um estresse visual.
ou um vermelho, que geralmente expressa raiva num contexto, num consenso geral, né? Por aí. Então, meio que a partir disso, pensando nessas questões cromáticas, até mesmo geométricas em algumas colagens, como vocês podem ver, começou o processo de seleção de imagética, fora as fotografias, né, impressas e coladas, porque todas as colagens foram manuais. É, teve uma ampla pesquisa em revistas, eu escolhendo recortes, formatos, é, artistas ou artes que expressassem o sentimento que estava por trás ali, né, do conceito da colagem. Foi, foi um processo meio que, eu posso dizer que esse foi o processo mais longo, até porque eu acho que na hora de fazer as colagens eu não tive tantos poréns, mas eu acho que pensar no que iria constituir ali o visual do trabalho, eu acho que foi a pior parte, digamos assim, foi a parte mais trabalhosa, mas também é uma parte muito divertida, porque eu acho que eu poderia dizer que fazer os recortes é sempre a minha parte favorita da colagem, até mais do que estar colando, porque quando você cola você está meio que muito mais próximo do visual final do produto. Então, o que vai surgir dali é o final. E acho que quando você está fazendo recorte, você sempre pode imaginar coisas. É também um processo muito comum para mim estar sempre fotografando é, os processos da colagem. E é a parte mais divertida. Acho que eu vou deixar uns tapes aqui, não sei se eu vou estar falando mais alguma coisa, eu vou deixar uns tapes aqui de como que foi fazer os recortes e tudo mais. E de realizar os recortes, né? A gente foi para a fase das feituras. Foi meio que umas 2 semanas para concluir tudo, né? Tudo bem que eu não trabalhava todo dia continuamente, às vezes dava uma pausa. Mas, como eu disse, colando é aquilo ali, é o resultado final do que você imaginou. É menos divertido, é mais palpável. Porém, também é um processo muito enriquecedor. É muito. O meu processo também é uma coisa muito experimentalista. Parte muito para experimentação. Então, acho que esse projeto, essa série como um todo, foi um passo. Como posso dizer como posso colocar em palavras? Eu acho que essa série foi um passo muito importante esteticamente, sabe, nessa definição de estética pra mim. Mas pra mim realizar essa série foi um passo pra entrar dentro dessa estética coerente e contínua. Não sei se vocês conseguem me entender, mas eu meio que senti isso ao final dessa série. Eu meio que senti que eu estou mais um passo de fazer coisas contínuas e permanentes, digamos assim. Então, meio que eu dei. Eu acho que eu não falei muito bem. Não falei muito bem, não falei nada, na verdade. Sobre quais foram os sentimentos, né? Essa enxugada. Tiveram outros também que o pessoal colocou meio que na enquete. Porém, os sentimentos que eu decidi fazer dentro dessa série foram 10. Foram 10 colagens, são 10 colagens. Então foram ansiedade, estresse, raiva, alegria, dúvida, empatia, vulnerabilidade, esperança, amor e paz. Como eu disse, não são exclusivamente sentimentos, mas também estados de espírito. O que eu acho que a gente está sempre sob influência aí também, nesse período, pelo menos. Então, a partir disso, né, como eu disse, foi feito todo um processo de decisão cromática, visual, geométrica, coisas pontudas que expressassem raiva, tons mais doces que expressassem ternura. E eu acho que é uma coisa. Eu não vou ficar falando aqui do tintim por tintim dentro do que foi feito dentro da série, que eu acho que vocês podem ver dentro da exposição, que vai estar linkado aí embaixo. Foi feito uma. Falando, né, sobre sentimentos, sobre esse período de exclusão, desse período de retenção social, eu pensei meio que como eu poderia expor para as outras pessoas verem esse trabalho. Eu queria que fosse uma coisa, digamos, 3D, entende? Como se você pudesse estar inserido dentro do trabalho mesmo. Como eu estava falando sobre sentimentos e estados mentais, eu queria me voltar para dentro, sabe? Eu queria que as pessoas se voltassem para dentro de si mesmas e reconhecessem que, sim, essa colagem realmente fala sobre
consegue transpor, entende, pro visual esse sentimento contínuo que eu tenho tido. Então, basicamente, eu queria muito fazer um vídeo em VR, realidade virtual, um vídeo 360. Só que meio que os meus recursos para realizar esse vídeo 360 eram muito escassos. Então aí começou meio que uma pesquisa sobre como eu poderia realizar essa exposição virtual de uma maneira interativa, digamos assim, que fosse muito palpável, fosse muito materializável. Eu não queria abrir mão do 360, então meio que eu fui fazer uma pesquisa em como eu poderia, como posso dizer, transpor as colagens para esse 360, queria que fosse o mais real possível. Então eu achei meio que um aplicativo do Google, que ele faz tours, por exemplo, na rua aqui, pode colocar lá na rua Cristo Redentor, vai fazer um tour no Cristo Redentor e você tem uma visão 360. Eu não sei se tem um Cristo Redentor nesse aplicativo. Vou pesquisar. Vou ver, vou fazer uma tour pelo Cristo. Então, um aplicativo, o Google Tour, como eu estava falando. E meio que eu pude colocar as colagens lá para que fosse um giro 360. E eu poderia colocar música, narração, e meio que foi o caminho que eu optei. Peguei algumas músicas de domínio público. A música é uma coisa que me ajuda muito também a pensar na minha arte, a pensar como que eu vou disponibilizar os, os, os atributos dentro do papel, da tela. E como eu não poderia tecnicamente usufruir de músicas que geralmente me inspiram, porque elas têm direitos, eu meio que procurei em em bibliotecas digitais, né, que usufruíssem aí dessas músicas em domínio público. Eu meio que também fiz uma narração, lendo as definições dos sentimentos, que também são itens presentes dentro das colagens. E, sinceramente, foi um trabalho muito gostoso de se fazer. Essa parte da pesquisa, né, do meio, como que a gente ia exportar essa ideia, foi muito divertido. Então, aí o próximo passo foi só postar mesmo. Eu também tô postando meio que essa série. Na verdade já postei ela completa, né? Na altura que esse vídeo vai ao ar já vai estar completamente postada. No meu Instagram artístico. Vocês podem dar lá uma olhada, porque as colagens estão em melhor definição, dá pra dar zoom. É... Tem já partes zoomadas das colagens da série. Tem alguns pensamentos também acerca, né? Que, como eu disse, eu não queria fazer um vídeo de por titim mastigando tudo pra vocês. Eu queria muito que as pessoas tivessem esse feedback por elas mesmas. Batessem o olho e pudessem dizer do que se trata. Então, eu vou estar deixando aqui tanto o link da exposição virtual 360 para vocês darem uma olhada, e também o link do meu Instagram para vocês darem uma olhada com mais detalhes, pensamentos, enfim. E acho que é isso, gente. Foi uma oportunidade muito maravilhosa do SESEC. Queria mesmo agradecer mesmo o grito. Queria agradecer muito aos percussores do edital, o pessoal lá do SESEC RJ todo, da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Tava realmente precisando de um edital que cobrisse essa área, sabe? Como um artista muito jovem, né? Como eu disse, um experimentalista, né? Desses formatos artísticos, eu acho que foi um impulso muito proveitoso, sabe? Para todo mundo. Tanto para quem fez, como para quem tá consumindo. Porque eu acho que o Rio de Janeiro, eles dividindo o edital também, meio que nesse formato, né, de cobrir diferentes áreas do Rio de Janeiro, foi uma ação que eu posso dizer que democratizou muito, sabe? Esse meio, essa produção de arte. Esse auxílio financeiro, né? Esse meio que patrocínio financeiro que eles deram também é uma coisa que a gente pode falar, sim, arte por amor, mas, cara, foi um impulso meio que incrível. E eu acho que eu vou tratar meio que esse vídeo como um vlog, né? Pensamento sobre a série e tudo mais, pensamento sobre o programa,
como foi estar trabalhando com eles, trabalhando para eles. Acho que não vai ter uma grande edição nisso. E acho que basicamente é isso, gente. Por favor, vejam lá a exposição, tá muito incrível. Eu costumo sim gostar muito, dar feedbacks muito bons pros trabalhos que eu faço. Porém, não vou mentir, tá bom, eu gostei muito. Tive um feedback muito legal de outras pessoas também. Eu acho que esse momento de quarentena tá sendo problemático, né? Porém, muito enriquecedor em algumas partes. Eu acho que autoconhecimento é uma coisa essencial. Tá sendo, tá sendo muito bom todo esse processo. Triste, porque ele poderia não ter ocorrido. Mas já que aconteceu, né? Eu acho que a gente pode tirar o melhor dele. Então, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da exposição, caso vocês já tenham visto e tenham retornado aqui no vídeo. Eu acho que seria muito legal se vocês vissem primeiro, porém, se não rolar, é isso. E basicamente é isso, galera. Meio que eu não quis deixar mastigado, mas se eu deixei, me desculpem. Mas, enfim, um beijo, um abraço e bora pra próxima, né?